Boa noite, graça e paz. Pray Sister voltando. Uma live especial. Esperamos que venha inspirar você que chega agora, você que for assistir depois. Seja bem-vinda, Dani. Bem-vindo, Pastor Dudu. Agora é a hora do aviãozinho. Vamos convidando todo mundo, que a gente tem um tempo precioso aqui. Compartilha. Oi, Gigi. A amiga Sandrinha tá chegando, nossa convidada de hoje. Hora de mandar o aviãozinho, vamos chamando todo mundo. Quanto tempo que a gente não tem uma live aqui, né? Desde outubro. Mas o Senhor nos incomodou para falar de um assunto especial nesse tempo que a gente tem vivido. Como foi a chamada aí, né? Temos vivido dias difíceis, notícias ruins, muitas situações, muitas pessoas desanimando, né? Não suportando tanto tempo, mas a gente sempre tem a palavra de Deus como nossa inspiração, que nos ensina, que nos faz discernir todas as coisas. Então a gente vai falar um pouco desse momento que a gente está vivendo. Enquanto isso, compartilhe essa live com outras pessoas. Esvazie o aeroporto, como diz nossos amigos aqui, manda aviãozinho, que vai valer a pena. Eu sei que o Senhor vai nos inspirar, nos ensinar, é algo que Ele tem ensinado aqui, algo que temos a aprender, estamos aprendendo, né? Queremos aprender com vocês. Fabiola, boa noite. Aninha, boa noite. Liv, querida, boa noite. Sejam bem-vindos. Camila. O Senhor tem algo especial para nós hoje. Então, vamos convidando aí, gente. Convida todo mundo que vocês lembrarem. A gente espera que o Senhor venha trazer ainda mais revelações, né, aos nossos corações para este momento que estamos todos aqui vivendo. Inspiração aí. Sejam bem-vindos. Não sei se o som tá bom, tá ruim. Eu tô destreinada aqui de fazer live depois de tanto tempo. Mas a gente tá aqui para compartilhar, né, o que o Pai tem colocado no nosso coração. Tá baixo, Fabiola. Alexandra, bem-vinda. Tá baixo a minha voz, tá baixo aqui o meu tecladista, chamado YouTube. Bem-vindos. Vamos mandando aviãozinho aí, ó. Se cada um mandar para 30 pessoas na sua lista. Já eu vou chamar a Sandrinha aqui. Tá bom? Não tá escutando, tem gente que tá escutando, Seu volume aqui. Mônica, seja bem-vinda. Rose, minha amiga, seja bem-vinda, direto de Salvador. Mônica que fez aniversário essa semana. Nós temos, né, eu tava falando aqui mais no começo, que a gente tem vivido dias difíceis, né, dias de más notícias, dias que as pessoas têm se desesperado, né, têm questionado tanta coisa, e a gente vai falar um pouco de tudo isso, né, o que o Senhor tem falado nesses dias, né, essa live surgiu já de algumas situações, né, tanto a Sandrinha como eu, a gente tem participado intensamente de vários momentos de oração desde o ano passado, né, desde que tudo isso começou. O Senhor foi nos levando, né, a buscar um lugar mais profundo de oração, de estar nele, muitos propósitos, né, de jejum, de oração. E aí nesse ano, o segundo jejum que eu fiz junto com as meninas aqui do Pray Sister, né, desafiei
a nós termos um tempo de busca. E no último a gente teve um grupo menor ali, mas foram experiências, né, que foram participando. Nesse último, nós começamos, acho que até um dia antes do jejum da nossa igreja, nós estamos até o dia 30, então já encerrando esse primeiro momento, nós começamos a ler juntas um livro que já é a 5ª vez que eu li, que é o Poder Secreto do Jejum e da Oração, e cada vez, né, inspira mais. Então o foco aqui não é falar somente do jejum, mas esse livro inspira, né, eu aconselho todo mundo a ler e reler, com experiências, né, com vários testemunhos sobre como o jejum, né, transforma a nossa vida com Deus, como ele nos alinha o coração do Pai, né, nos leva a esse lugar de arrependimento, de discernimento, que a gente tem buscado tanto nesses dias, né? E aí, em paralelo, né, conversando sempre com a Sandrinha, minha amiga, minha discipuladora, a gente compartilha tudo, né, desde sempre. E ela também tem feito, né, uma leitura de outro livro, né, Paixão pelas Almas, que é maravilhoso também. E nisso, né, o Senhor tem provocado nesses grupos, assim, essas experiências que nós temos tido. Várias vezes a gente teve experiências em comum que aconteceram, né, mesmo a gente, às vezes, não ter nem conversado com a Sandrinha, o Espírito Santo falar alguma coisa, né, comigo, com as meninas que estão jejuando, tenho recebido muito testemunho, muitas experiências sobrenaturais mesmo, e o que o Senhor tem levado todas nós, né, a este lugar de quebrantamento, esse lugar de arrependimento, e a gente entendendo tudo isso, né, o que é, né, segundo a Crônica 7:14, a gente vai falar mais aqui, mas a gente tem falado desde que começou a pandemia, mas o Senhor tem nos despertado, né, tem nos levado a esse lugar, né, de busca mais intensa de oração, de buscar não uma solução para que tudo isso acabe, né, mais do que isso, mas para buscar Ele, para buscar a presença dEle de uma forma nova, uma forma especial. E a gente foi inspirado também, eu não sei quantos aqui viram, se não viram, a internet está aí para isso, né, o YouTube, depois a gente pode compartilhar os links. É um profeta que esteve aqui no Brasil, acho que desde o ano passado, em várias cidades do nosso país, usando roupa de pano de saco, né, falando sobre o arrependimento e mensagens muito fortes, né, sobre arrependimento nesse ano especificamente. Falava com a Sandrinha hoje. E, enfim, Sandrinha, se já estiver pronta aí, me dá um oizinho, eu já te chamo. Então, são muitas coisas que Deus tem falado, né, com todo mundo em lugares diferentes. A gente tem compartilhado, né, o quanto que é sim um momento de secreto, mas o quanto o Senhor tem nos trazido. O Philip Blair, né, a Sandrinha colocou o nome ali, dá para procurar no YouTube depois, essas mensagens de arrependimento, né, o Senhor tem buscado, né, trazer algo pro nosso coração. Deixa eu ver como é que chama, que eu já esqueci, lembrei. Então, vem aqui, minha amiga. Deu certo. Sandrinha, aí. Olá! Deixa eu arrumar Bem, aqui. Tá melhor? tem que ajustar, né? Meu cabelo nunca cabe numa live, né? Tá bom. Olha, dá até para fazer uns negócios diferentes aqui. Ó. Olha, tá sabendo mais que eu, tá vendo? Melhor ficar como tá. Boa noite, gente. Graça e paz. Uma alegria estar aqui mais uma vez, né, com as nossas amigas de oração. Já estamos esses dias todos, né, como a Thaís falou, estamos num grupo de jejum aí desde janeiro, e depois termina um, entra outro, termina um, entra outro, o Espírito Santo nos dirigindo, nos mostrando o que Ele quer, e a gente com muita sede de entender o que o céu está falando. E tem sido tão maravilhoso, né? E a gente tem compartilhado junto muitas coisas. A Thaís fez um grupo de estudo com as meninas do Pray. E eu fiz um grupo de estudo com as meninas mais velhas. Mas Deus trouxe grandes revelações para o nosso coração. E a gente vai compartilhar um pouquinho disso essa noite.
Não é isso, né? Não sei por onde a gente começa aqui, são tantas coisas, né, que o Senhor tem falado, são sonhos, são experiências, Vamos né? começar Nós a palavra, tá? vamos. Eu estou Quer... aqui com o Salmo 103. Uhum. Quem puder acompanhar. Salmo 103 na Nova Bíblia Viva diz assim: Dê louvores ao Senhor, ó minha alma. Todo o meu ser louve o seu santo nome. Louve o Senhor, ó minha alma, e não te esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele salva minha vida de perigos mortais e me cerca de amor fiel, e se interessa por mim com muita ternura. Ele enche a minha vida de coisas boas, a minha juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos explorados. Ele revelou a sua vontade a Moisés e mostrou as grandes maravilhas ao povo de Israel. O Senhor é compassivo e misericordioso. Ele é muito paciente, cheio de boas intenções para com os homens. O Senhor não castiga o homem por toda a sua vida e a sua ira não dura para sempre. Ele não nos dá o castigo que os nossos pecados merecem, nem nos retribui conforme as nossas maldades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande seu amor por aqueles que o temem. Ele afasta de nós a nossa culpa pelo pecado, tanto quanto o Oriente está longe do Ocidente. Como um pai que ama e compreende os seus filhos, assim o Senhor é bondoso e é compreensivo com aqueles que o respeitam e lhe obedecem, porque ele sabe bem do que fomos formados, sabe que somos pó. Sim, a nossa vida é curta, como a erva. Ela floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento e ninguém se lembra de que ela existiu e do lugar que ocupava. Mas o amor fiel do Senhor é de eternidade a eternidade para aqueles que o temem. A sua justiça se estende aos filhos e netos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de pôr em prática os seus ensinos. O Senhor firmou o seu trono nos céus e todas as coisas fazem parte do seu reino. Todos vocês, anjos poderosos que obedecem ao Senhor e cumprem as suas ordens, louvem o Senhor. Cantem ao Senhor todos os seus exércitos, louvem o Senhor, vocês servos que fazem a sua vontade. Todas as suas obras espalhadas por todo o universo, louvem o Senhor. Eu também louvarei o Senhor de todo o meu coração. Amém. Aleluia. Amém. Senhor, Glória a nós queremos Deus. te honrar e te glorificar. Meu Pai. Queremos chamar a tua presença. Deus. Deus, nós não temos nada de nós mesmos, mas nós Obrigada, queremos o Senhor. Senhor. Amém. Nós queremos o Senhor, nós anelamos a tua face, a tua presença. Nós anelamos pelo teu falar. Nós anelamos que o Senhor gere em nós. Senhor, que o Senhor faça gerar em nós as sementes daquilo que o Senhor está trazendo à luz. Sim, Pai, como filhas, como filhos amados. Senhor, estamos, Senhor, gerando, estamos, Senhor, guardando as sementes, Senhor, e elas estão crescendo dentro de nós em oração para aquilo que o Senhor está fazendo vir à luz para o Brasil. Sim, Senhor, eis-nos aqui para gerar. Eis-nos aqui como terra para gerar aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Dá-nos um coração alinhado ao teu nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém, minha amiga. Eu vi você falando aqui sobre aquele profeta, né? Eu acompanho ele nos Estados Unidos, né? Em muitos lugares, aliás, do mundo, que ele passa declarando uma palavra de Deus sobre aquela nação. E quando ele veio para o Brasil, né? Eu sei que ele se casou com uma jovem brasileira, né? E ele estava no Brasil, mas algo aconteceu esse ano diferente. Quando foi no final de janeiro, mais ou menos, o Senhor começou a usar ele de uma maneira diferente.
com uma mensagem diferente para o Brasil. E ele começou a usar roupas de panos de saco por cima da roupa e a pregar como João Batista. Arrependam-se. São Paulo, arrependa-se. Rio de Janeiro, arrependa-se. Brasília, arrependa-se. E cada cidade, cada estado onde ele ia, Paraná, Londrina, eu vi muitos lugares, Bahia, e eu já imaginei, falei, Senhor, Deus já estava gerando no nosso coração um mover muito forte, algo muito forte de algo que estava chegando sobre o Brasil. E quando eu vi aquilo, eu falei, Senhor, algo está para acontecer, né? E assim, nós precisamos, como a Thaís estava falando agora, estar ouvindo o que o céu está falando. O filho que ama o pai, ele ama mais do que as coisas simplesmente religiosas. Na verdade, ele não tem prazer, né, na religião, mas ele tem prazer na presença do Pai. Ele tem prazer no derramar do Espírito Santo. Ele tem prazer em buscar. Às vezes ele está cansado, às vezes é madrugada. O Espírito Santo chama. Não dá para ficar, não dá. O sono às vezes quer vencer, mas Deus tem algo para revelar. Como ficar sem saber o que Deus está falando? Como ficar sem orar por aquilo que Deus está querendo que a gente ore? Né? Então, esse é o motivo de a gente estar aqui essa noite. A gente quer conversar sobre isso. Sobre o que Deus está falando. O que Deus está falando para a gente como igreja. O que Deus está falando neste momento. E... Thaís, eu, né, por favor, não quero ser só falar, mas eu quero dizer o que Deus me falou numa das madrugadas. Eu sei que a Thaís está com um script aqui, mas eu vou começar só dando uma introdução. Numa dessas madrugadas em que nós estávamos, o Senhor gerou muito forte no meu coração Isaías 60, mas veio como uma revelação de algo que, ao mesmo tempo que existia uma resistência espiritual a ser vencida, existia uma promessa poderosa do céu sobre a nossa vida. E eu quero até ler, porque ela é tão maravilhosa. E, sabe, essas palavras de Deus é que nos mantém focadas na oração. Nos mantém levantando as mãos para o céu e declarando sobre a nossa casa, e declarando sobre o nosso bairro, e declarando sobre o Brasil. São as promessas, as palavras rema que o Senhor nos dá, que nos permite, no meio de uma situação muito triste, de situações muito difíceis, continuar e permanecer. Não, mas Deus me falou, meu pai me falou, eu sei o que vai acontecer, né? E eu quero dizer para você o que vai acontecer sobre o Brasil, para você não se preocupar. Há sim um trabalho para nós fazermos agora, e é disso que a gente vai falar agora. Mas o fim já está determinado. É bom, né? Saber que o nosso fim já está determinado. O final da história, né? O final da história já está escrito. Glória a Deus. E Deus está dizendo aqui, Isaías 60. Levante-se, meu povo, levante-se, meu povo. Que o seu rosto brilhe de alegria, porque chegou a luz. A glória está brilhando sobre você. A terra está coberta de trevas e os povos vivem na escuridão, mas o Senhor está sobre você, brilhante como o sol, e a sua glória se vê acima de você. Todos os povos da terra virão atraídos pela luz que você recebeu. Reis poderosos verão a glória que o Senhor lhe deu. Amém. Aqui o Senhor está falando com a igreja. Está falando com o povo dele. Está falando com a igreja verdadeira. Que recebeu uma glória que vem do próprio Jesus. Amém. Que vem sobre a noiva. A noiva, ela é linda por causa da glória do noivo.
ela não tem beleza de si mesma. O noivo a vê linda porque o noivo a vê perdoada, restaurada, purificada, obediente, né? Ele a vê cumprindo a missão que ele chamou. Então, este é o fim de todas as coisas. Estamos passando umas situações muito difíceis no Brasil, né? Em que nós temos chorado como igreja. Meu Deus, como não chorar? Como não clamar? Como não andar pelas ruas? Estender as mãos. Esses dias eu estava andando no meu bairro com a Giovana, né? E passei pela escola que onde eu estudei há muitos anos atrás. E eu estava lá sozinha, eu e ela. Eu levantei minhas mãos e comecei a profetizar e a declarar o que vai acontecer nessa escola. E aquilo, isso está fazendo mais ou menos um mês, algo assim. E aquilo começou, daquele momento em diante, começou a gerar um fogo no meu coração, né? Essa situação que nós estamos no Brasil nem tinha começado ainda, mas começou a gerar um fogo de orar pelas escolas, de orar pelas ruas, de orar, e aí eu comecei no bairro onde eu estou, nos bairros onde eu sei que estão, né, meus familiares, que estão a igreja, e declarando, porque o Senhor nos colocou num bairro com um propósito. Nós estamos aqui com um propósito. Nós sabemos muito bem o que está acontecendo nas escolas. Nós sabemos agora muito bem o que está acontecendo nos hospitais. Nós sabemos o que está acontecendo por falta, né, de trabalho das pessoas. Nós sabemos, e nós somos a igreja, nós temos condições de fazer algo, né? E o que é que Deus nos mandou fazer nesses dias? Você está ouvindo o céu? Você está ouvindo o céu, Thaís? Tô aqui, ó, buscando todo dia. Aqui não, né? No chão. O céu a gente ouve para baixo. Estamos buscando o céu, né? Estamos buscando o céu. E eu queria, antes de mais nada, falar de uma outra situação, de um outro texto que o Senhor nos deu na madrugada também. Esses dias que gerou uma certeza e um temor muito grande no nosso coração, que está em Malaquias 3. Eu vou ler aqui a partir do versículo 1. Ouçam, eu vou enviar o meu mensageiro que irá antes de mim para preparar o caminho. De repente, o Senhor a quem vocês procuram, de repente, o Senhor a quem vocês procuram. Ele virá ao seu templo, o mensageiro prometido por Deus, que lhes dará grande alegria. Sim, com certeza ele virá, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem sobreviverá no dia em que ele aparecer? Quem pode suportar a sua presença? Ele é como um fogo que purifica o ouro, como um sabão que limpa as roupas mais sujas, vigiando com atenção até que todo o refúgio tenha sido queimado. Ele purificará os levitas, os servos de Deus, e os limpará como se limpa o ouro e a prata. Assim eles servirão ao Senhor com corações puros. Então as ofertas que o povo de Judá e Jerusalém trazem agradarão ao Senhor novamente, como nos tempos antigos. Aqui, Malaquias estava falando sobre João Batista, que era o mensageiro. Mas, na verdade, João Batista era um homem. O que havia em João Batista? João Batista era cheio do poder do Espírito Santo para declarar uma palavra de admoestação, de exortação a mudar os seus caminhos, a transformar os seus caminhos das pessoas, né? Hoje o Senhor está nos falando que o mensageiro virá novamente. O mensageiro não é João Batista. O mensageiro era o Espírito Santo. Sobre João Batista. O mensageiro hoje é o Espírito Santo sobre mim, sobre você. O mensageiro hoje virá como preceptor
da volta de Jesus, da vinda, do retorno de Jesus à Terra. Mas ele está dizendo aqui, quem é que vai suportar esse retorno, essa vinda do mensageiro? Porque ele é como um sabão que lava as roupas mais sujas. Ué, do que ele está falando aqui? Ele é como fogo que refuga, que tira as escórias da prata, né? E ele tem uma palavra aguda, como espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do corpo, de juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E é assim que virá o avivamento, porque é disso que ele está falando aqui. Ele está falando do avivamento. Só que, como é que o Espírito Santo, que é santo, porque ele é Deus, pode vir sobre o Brasil, da forma como o Brasil está? Nós bem sabemos o que está acontecendo no Brasil. Quanta injustiça, quanto derramamento de sangue inocente, quanto roubo, quanta destruição, quanta morte, quanta desejo de poderosos para destruírem o necessitado, o oprimido, para oprimirem mais. Situações de morte, muitas vezes geradas por roubo, por corrupção. Como está o Brasil? E o Espírito Santo, para chegar sobre o Brasil, o que precisa acontecer? Precisa ter alguém atraindo a presença de Deus. E esse alguém é a igreja. Que Deus já falou, levanta, resplandece, porque já está chegando a sua glória. Mas como é que a igreja vai receber o Espírito Santo nesses dias? Como? A igreja tem o mesmo coração que Deus colocou nela. É um coração que vai atrair a presença do Espírito Santo quando ela se colocar no lugar das pessoas. Colocar no lugar. Ela se arrepender dos seus maus caminhos. Segundo Crônicas 7:14, né? Eu estava conversando agora há pouco com a Thaís. E a Thaís estava me dizendo que na Nova Bíblia Viva ela usa as palavras, né, Thaís? Como que é lá? Quer que eu leia aqui? Quer que eu leia aqui? Na Viva diz assim, que a gente tem falado tanto, né, esse texto. Vou começar do 13. Se eu fechar os céus, de modo que não caia chuva, ou se eu der ordens aos gafanhotos, para que acabem com todas as suas colheitas, ou se eu enviar uma praga, então se o meu povo se humilhar e orar, e me procurar, e se arrepender, e mudar sua maneira errada de viver, eu ouvirei do céu as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Olha que interessante. Gente, de quem que é a responsabilidade por sarar a terra? De quem é a responsabilidade por sarar as vidas? Sarar a terra significa sarar a economia, sarar a política, essa confusão que está acontecendo, esse caos. De quem que é a responsabilidade para que o Senhor torne a trazer o cereal, o trigo, o vinho, a alegria de volta? De quem é a responsabilidade? Está aí em 2 Crônicas 7. E ele falou, se eu enviar a praga... Sabe a questão dessa praga, né? A gente estava lendo esses dias também. Quando o Senhor vem, ele vem muitas vezes sobre uma nação ou sobre as nações, julgando a iniquidade, julgando o sangue derramado, julgando. Então, é a igreja. Vocês se lembram aquela praga que existiu sobre Israel? Que Davi, o rei Davi, ele tinha culpa, né? Porque ele tinha se orgulhado dos exércitos dele, esquecido que toda a glória da vida de Davi, da nação de Israel, vinha de Deus.
O que que Davi teve que fazer naquela época? Davi teve que levantar um sacrifício. Davi teve que se humilhar. Davi teve que orar. Davi teve que se arrepender. E a praga cessou. Quantas vezes Moisés entrou no meio, se arrependendo, se identificando com os pecados de Israel, para que Israel não fosse destruído no deserto. Neemias, né? A gente estava falando aqui agora há pouco. Neemias, em Neemias 9, você vê Neemias se identificando com os pecados da nação de Israel para que Deus pudesse intervir naquela situação desoladora de Israel, de total desolação. Daniel 9, Daniel entendeu que era acabado, era chegado o fim do exílio. O que que ele fez? Ele foi boca no pó, no chão, se arrependeu, se humilhou, jejuou. Sabe, falava com a Thaís esses dias, muitas vezes a gente não consegue entender o que Deus está falando. Deus está falando e está falando muito. Arrependa-se, deixe os seus pecados, arrependa-se, deixe os seus pecados. E às vezes, eu vou falar de mim, né? No início de tudo isso, olhava e falava assim, arrepender de quê? Eu sou igreja, eu tô salva. Muitas vezes, nós achamos que, para que arrependimento? Eu não tenho motivo de me arrepender. Eu faço tudo certo, eu já conheço Jesus. E a gente está tão carregado de religiosidade, de culto às pessoas, de culto ao ser humano. Estamos tão cheios de comparações, de divisões. A igreja é uma. Ela não tem placa. A igreja é única. Se você andar pelo seu bairro, você vai começar a declarar, estendendo as mãos para as escolas, estendendo as mãos para os comércios, orando pelas ruas no seu bairro. Eu tenho certeza que você vai encontrar muitos cristãos que no dia seguinte estão junto com você. Nós somos um corpo. Essa falta de unidade na nação, ela tem uma origem. A origem somos nós. Muitas vezes nós estamos desunidos. Nós estamos, cada um, puxando para o seu lado, para a sua doutrina, para a sua visão. Estou dizendo aqui como igreja. Nós temos tantos motivos para nos arrepender. Mas se nós não conseguimos nos arrepender, ainda assim, nós temos que confiar que Deus não mente. E se Ele está falando, o que que eu preciso fazer? O que que a gente precisa fazer, Thaís? Se eu não estou conseguindo entender, aonde que eu tenho que me arrepender? Como é que eu começo a buscar? Tudo começa na oração, né? Nós nos humilharmos, né? E isso que você está falando, né? Comentava mais cedo como é um engano grande que a gente tem, né? Quantas vezes eu também não me via nessa posição de, mas não sou eu. E diante de tudo que a gente tem visto, né? É fácil a gente falar que o Brasil está nessa situação por causa do governo, por causa do político, ou por causa das pessoas que não conhecem ao Senhor, né? E acho que essa madrugada, essa semana, o Senhor estava me lembrando, né? Sobre Jonas, sobre a cidade de Nínive, né? Como aconteceu naquela cidade, numa cidade injusta, né? O Senhor colocou o profeta ali para fazer, né? Foi algo simples, né, que aconteceu. E o Senhor tem colocado profetas e às vezes nós, como igreja, não temos tido a postura de Nínive, né? De nos humilharmos, de buscarmos, né? De ter o nosso coração assim. Acho que o Senhor tem falado sim isso com a gente há muito tempo, né? O quanto a gente se perde nisso, né? E se a gente, como igreja, todos nós entendemos que nós precisamos estar juntos nessa busca e não olhar para um, olhar para outro, né? Acho que é um momento mais do que nunca da gente se humilhar, né? Buscar. É isso que a gente falou aqui, a gente tem falado há um ano esse versículo, né? Acho que todo mundo já decorou, mas falta ainda, né? A gente realmente chegar nessa postura, né? De estar nesse lugar que o Senhor pede, né? Para nós estarmos. E esse Em lugar, humilhação. ele é o lugar da oração, ele é o lugar do jejum, porque para eu me alinhar e passar a ouvir o que Deus está falando, muitas vezes eu tenho que quebrar, sim, quebrar minha vontade, amassar minha vontade,
sabe, deixar a minha vontade bem no lugar dela. E aí só o jejum faz Sim, isso. E nos sim. torna completamente sensíveis ao que o Senhor está falando. Sensíveis. Deus começa a falar, Deus começa a derramar, Deus começa a trazer. Então, mas não é só a oração. O lugar da intercessão, ele gera em nós essa compaixão para que a gente comece a orar de fato como Deus, o coração de Deus está sentindo. E aí a gente vê a necessidade do próximo. A gente pode não somente orar, mas a gente pode abençoar ele financeiramente. Poxa vida, mas eu não tenho nem para mim. Mas na hora que você começa a orar, meu irmão, você começa a entender que nós somos igreja, que esse levanta-te e resplandece, que está aqui na palavra de Deus, é porque o Senhor vai dar para você. Fique muito tranquilo. Quem vai cuidar de você é o Senhor. Ele não vai deixar faltar enquanto você estiver semeando na vida de alguém. Quando você estiver abençoando financeiramente a vida de alguém, quando você estiver levando um prato fazendo uma compra para alguém, quando você estiver suprindo as necessidades de alguém, o Senhor não deixa faltar semente para você. Ele dá semente ao semeador. Ele não dá as coisas para a gente consumir e acabar com tudo. Nós somos a igreja que vai brilhar. Que vai brilhar orando e agindo, pregando. Eu me lembro, muitas vezes, né, eu trabalhei em vários lugares, o meu principal campo de missionário era o meu trabalho. Né? Sempre foi o meu trabalho. E eu me lembro de lugares que eu trabalhava que Mamon era o Deus absoluto. E era um terreno árido, difícil de pregar para uma pessoa que ela não precisa, ela acha que ela não precisa. Olha o momento que nós estamos vivendo agora, né? As situações, tudo que está acontecendo. Deus vai derramar um poderoso avivamento no Brasil. Mas nós, como igreja, estamos como Neemias, construindo o muro. Numa mão a espada, na outra a pá de pedreiro. Não, numa mão a espada e na outra a pá de pedreiro. É isso mesmo. Deus está nos chamando à reconstrução em meio à guerra. Ou Deus está nos chamando à guerra em meio à reconstrução. Eu me lembro, em 2018, numa situação de um caos, assim, na época ainda de eleição, em que haviam tentado, né, contra a vida do candidato que depois virou presidente, né, que é o presidente do Brasil hoje, e eu fui orar. Falei, Deus, o que está acontecendo nessa nação? Como assim? O que é isso? Né? Isso parece um gangster, né? E aí o Senhor me mostrou o mapa do Brasil. Acho que eu já falei até aqui na live. O Senhor me mostrou o mapa do Brasil todo de terra arada. Todo de terra arada. E assim, o Espírito Santo falou muito claro no meu coração: vocês vão ter que trabalhar muito aqui ainda. Ou seja, vai ter que semear muito, vai ter que... Tem muito trabalho pela frente. Quando a gente acha que acabou, o Espírito Santo vem e fala, tá só começando, filho. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Eu sei que são dias difíceis, mas minha irmã, meu irmão, são momentos de clamar. São momentos da igreja se posicionar, são momentos da igreja se arrepender, porque senão o Espírito não vai ser derramado. Se nós não estivermos nessa posição de santidade, de vestes limpas, não com autojustiça, com justiça própria, não, justiça segundo o olho de Deus, os olhos de Deus, o coração de Deus. Se nós não formos essa pessoa que vai atrair essa igreja linda, pura, sem mancha, sem ruga, que vai atrair o Espírito Santo, como haverá avivamento sobre a nossa nação? Não vai haver, mas vai haver. Né? Amém. Eu me lembrei esses dias e até passei nos grupos de intercessão que eu participo.
uma profecia de é uma pastora Stacy, eu esqueci o nome dela, Stacy alguma coisa, do Canadá. Era um congresso em Toronto, Catch the Fire, né? Pode procurar aí, vocês vão encontrar. É. E As era meninas do Play eu compartilhei lá também. isso, eu passei. E aí, as meninas, né? As meninas viram. Mandei no nosso grupo também. E assim, gente, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Esses dias foram dias de muito choro, e têm sido dias de muito choro. Dias muito difíceis. E nós sabemos já que a responsabilidade agora está conosco. Nós precisamos nos arrepender. Se a gente não está entendendo aí, nós temos que jejuar até entender que a gente tem que se arrepender pela nação, por nós, pela nossa casa, pelos nossos filhos, pelos nossos familiares, pelos nossos parentes, pelos nossos bairros, pela nossa nação. Nós precisamos nos identificar. Mas há promessas sobre o Brasil. E eu me lembrei dessa promessa de 2013, se não me engano, esse vídeo, onde ela é completamente tomada pelo Espírito Santo, começou a dar o testemunho de um filho dela que havia tido um acidente, quebrou o pescoço, e os médicos falaram que ele não tinha mais jeito, que ele ia vegetar. E ela falou que em questão de 1 mês e 10 dias, né? 5 semanas. Isso mesmo. 5 semanas. Isso. 5 semanas, ele saiu andando normalmente do hospital, completamente restaurado para a glória de Deus. Mas amém. Ela estava falando do testemunho, que foi uma bênção por si só. Mas o Espírito Santo tomou a boca dela e ela começou a dizer: não vamos ser nós, não vai ser na nossa geração, vai ser na geração dos nossos filhos, vai ser nessa geração. Eles vão ser cheios do poder do Espírito Santo. Eles vão entrar no mundo e o mundo não vai entrar dentro deles. E ela fala assim: todo mundo olha para eles como se eles não fossem nada, como se eles estivessem falidos, como se estivessem derrotados. E aí ela fala: Brasil! Gente, isso há 8 anos atrás. E ela diz: Brasil, Brasil, chegou a sua hora. Chegou a sua hora. Quase que ela falou Isaías 60, né? Deus está vindo sobre você. Só que, gente, vê isso lá atrás. Há 8 anos atrás. Nada disso estava acontecendo. Não sei se você consegue imaginar 2013, lembrar de alguma coisa que estava acontecendo em 2013. A minha família estava passando por um momento muito difícil de doença dos meus pais, né? E Deus já estava mostrando, algumas coisas já estavam... Deus estava nos atraindo para lugares mais altos, porque a gente precisava se revestir, porque ia ser uma guerra muito grande. E de lá para cá, a gente tem visto, né, o que o Senhor está sacudindo toda a terra. Mas há algo sobre o Brasil. Amém. E essa responsabilidade está nas nossas mãos, nos nossos lares. Como estão os altares nos nossos lares? Eles precisam ser reconstruídos. Eles precisam voltar a arder com adoração. Se não está acontecendo ainda, você que é um representante legal de Deus dentro da sua casa, levante em jejum, em clamor, até que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a sua casa. Porque os seus filhos, eles têm um dono. A Bíblia diz que se você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, os seus filhos são semente dos benditos do Senhor. Então, os seus filhos não tem jeito, eles são do Senhor. E sabe o que a Bíblia fala sobre os seus filhos? Que eles vão reconstruir os fundamentos dessa nação. Tá aqui, ó, em Isaías 58. É muito clara essa palavra. Eu sempre declaro ela. E ela diz assim: os seus filhos vão reconstruir as velhas ruínas. Gente, a gente está vendo o que está acontecendo na nossa nação.
e no mundo inteiro, está dizendo: declare isso sobre sua casa, os meus filhos, sejam biológicos, sejam espirituais, os meus filhos vão reconstruir as velhas ruínas, né? E restaurarão os alicerces antigos. Sabe o que é alicerce? Você sabe do que está falando? Está falando da palavra. Veja, na nossa nação, o lugar que tem sido dado à palavra de Deus. Tiraram as palavras, a palavra de Deus das escolas, tiraram a palavra de Deus das repartições, tiraram a palavra de Deus do governo, tiraram a palavra de Deus. E o que está acontecendo? Das leis. Os alicerces têm sido destruídos. É aí que nós, como guerreiros, como igreja, precisamos orar e clamar e não descansar até que o Senhor volte a reconstruir os alicerces da nação. Mas aqui está falando, são os filhos vão restaurar os alicerces antigos. Vocês serão reconhecidos como o povo que reconstruiu seus muros e restaurou suas ruas e casas. Eu gosto da versão da Ara, ao meio da revista e atualizada, que diz assim: eles reconstruirão as veredas antigas para que o país novamente seja habitável. Olha que interessante. Eles vão reconstruir as veredas antigas, as veredas que foram perdidas, as veredas que levam a Deus. Vão ser reconstruídas para que o país novamente seja habitável. Nossa nação está hoje numa situação que nós podemos dizer não está dando para habitar mais, pois é aí que nós, como intercessores, como filhos, como adoradores, precisamos nos clamar ao Senhor, nos ajoelhar, botar a boca no pó e dizer: Deus, comece em mim, Senhor. Comece em mim o arrependimento. Comece em mim. Senhor, me lava, me limpa disso. Eu não quero mais eu quero ser igreja verdadeira, na simplicidade do Evangelho, mas na verdade do Evangelho. E pregar o Evangelho. O Espírito Santo vai trazer de volta a ousadia, o poder, quando nós estivermos no centro do coração de Deus, com a compaixão do coração de Deus. Amém? Tô falando demais, né, minha amiga? Você não tá falando. Não, tá uma bênção. Eu não sei vocês aí, mas eu tô aqui inspirando ainda mais, né? E é isso mesmo, né? É essa questão do altar que a gente tem construído, né, dentro da nossa casa. Falando sobre Neemias, umas semanas atrás o pastor Osmar tinha compartilhado isso, né? Ele estava fazendo estudo sobre Neemias. E uma última parte falando sobre as pessoas começando a construir pelos muros, né? Aqueles que moravam ao redor da cidade eram os primeiros a construir. Por quê? Porque é onde é a proteção, né? Então, essa questão que a gente está nesse momento, né? A gente ganhar esse entendimento. E aí eu falava mais cedo também que quando eu comecei esse último jejum com as meninas, eu senti uma guerra muito grande, assim, no terceiro dia, de achar que não precisava tanto, que menos horas, porque às vezes a gente entra naquela assim, eu já tô orando, né, já tô fazendo algo, mas assim, o Senhor quer mais, né, e aí eu sei que senti uma batalha muito grande, mas eu senti ao mesmo tempo o Senhor revestindo, né, convocando para isso. Eu preciso, né, de vocês, igreja, unidos agora, né, e aquele senso de responsabilidade, né, que eu acho que a gente tem que lembrar, que é cada um de nós, né, eu comentei que me veio aquilo, como foi a Esther, né, que ela teria que fazer, senão Deus ia fazer. E às vezes a gente se acomoda, não, porque eu não vou orar porque a Sandrinha ora bastante, eu não vou orar porque tem um monte de pastor fazendo live, porque o pastor Marcos faz live o dia inteiro, né, mas né, e o que o Senhor colocou em mim, eu até compartilhei com as meninas, é que era para eu buscar, né, em jejum, em oração, em adoração, em buscar a presença do Senhor e me humilhar, como se fosse só eu, né, esse senso assim de eu sou a igreja, né, e a gente fala isso de, eu sou igreja, né, a gente aprendeu e tal, mas é nisso também, né, se eu falho, eu vou fazer você falhar, né? Então, a seriedade que a gente tem diante do Senhor, né? De reconhecer essa unidade, né? De a gente clamar, de a gente se colocar realmente na brecha, né? Como o Senhor fala também, né? Eu procurei um que se colocasse, né? E somos todos nós, não é esperar, porque eu não posso, porque isso, aquilo. A gente sempre vai ter boas justificativas sinceras, porque eu trabalho, porque eu tenho essa necessidade, porque eu tô com essa dificuldade.
Mas como é poderoso isso, né? Hoje eu peguei só o comecinho da live do pastor Marcos, mas ele falava, né, dessa questão do sacrifício vivo e santo, né? E então a gente tem sim que pagar um preço, né? O Senhor vai sustentar, vão vir momentos que a gente vai querer titubear, mas é como você falou, começa a ser prazeroso porque eu estou com o Pai, né? Eu estou com Jesus, então eu não me importo, eu vou dormir menos, mas eu estou com Ele, né? E eu aproveitar este momento de estar perto dele. E isso eu vou construir, né? Esse altar. Semana passada, eu me lembrei uma situação aqui, a gente tem falado muito sobre o perfume de Cristo, né? Sobre esse aroma de estar na presença dele. E aí, eu sei que a semana passada um vizinho tava com um produto forte, um cheiro ruim, mas entrou na minha casa, a janela estava aberta. Eu falei, Deus, eu não vou murmurar, porque eu estou buscando a alegria do Senhor. Eu falei, Espírito Santo, me ensina. Ele falou, como é que você elimina um odor ruim, né? Com um odor bom, né? Mais forte. E eu tava limpando a casa e parecia que não saía o cheiro, e vinha o cheiro, e eu falei, não. Aí daqui a pouco cessou, né? Ficou aquele aroma da limpeza agradável. Então, a gente tem que continuar nisso. Às vezes parece que a gente está buscando e às vezes a gente tende, né, a falhar. O ano passado, como a gente falou, foi um tempo intenso de buscar. E eu tive momentos que você fala, não, tá bom, você dá uma, né, baixa a guarda, só que é isso, a gente está aqui ainda construindo, né, uma mão, como você falou de Neemias, né, uma mão ali com a enxada, outra mão, Uma com a a gente, espada e outra com a uma pá. espada, Então a gente não pode parar, né? Até que o aroma do Senhor nessa nação seja muito mais forte do que essa marca da corrupção, da mentira, da dor, né? Então é nossa responsabilidade ver, né, Isaías 60 se cumprindo, porque senão, assim como foi com Esther, né? Mardoqueu falou para ela, olha, se você não for, Deus vai enviar de outro jeito. E ela foi, né? Então, assim, se nós como igreja não fizermos, Deus vai chamar outra geração, né? Então a gente tem esse Olha, privilégio, né? interessante também, Thaís, você estava falando da oração, né? Do ano passado, nós até comentamos sobre isso um pouco. O ano passado eu me lembro que era como se o mover de Deus era restaura o seu altar individual. E eu me lembro que a gente falava muito de secreto, e era realmente o Senhor restaurando o meu individual. Então, estava Uhum. ali, né? Foi um ano da restauração do altar, do tempo de individual, de relacionamento individual. Esse ano já começou diferente. Uhum. Ele já começou o Espírito Santo colocando, me incomodando para chamar gente. Vamos lá, Sim, vamos sim. junto. Era oração coletiva. Uhum. E existe um poder na oração coletiva. Existe um poder na oração conjunta da igreja. Eu me lembro quando eu era pequena, quando eu ia nos cultos de oração. Eu amava os cultos de oração, né? Pequena assim, adolescente, né? E orava ali, mas assim, aquele ambiente da glória de Deus atraía o céu. Quantas coisas não aconteceram, né? Por causa da oração coletiva do povo de Deus. Uhum. Nós estudamos esses dias, né? Eu e as mulheres da área, que estão aqui, as minhas amigas, aqui a Verinha, a Rê. Eu já vi as minhas amigas aqui. Gente, que coisa linda! Avivamentos no final do século XIX, início do século XX, todos eles tinham alguém pagando um preço de oração. Uhum. E oração, primeiro ali, às vezes era uma pessoa sozinha. Olha lá, a Verinha colocou. Oração conjunta, intensa e perseverante. Foram esses 3 pontos, que é a oração eficaz. Oração de parto de alma, oração de parto daquilo que Deus está gerando. Ele gera no seu coração, ele gera no meu, ele gera no coração da. Por quê? Porque ele é o dono do nosso coração. Então, Uhum. não são homens falando o que a gente tem que fazer, é o próprio Espírito Santo. E essas orações, às vezes, era um homem só orando por 10 anos, Uhum. mas quando juntava aquele fogo, aquela presença, aquela busca realmente da oração coletiva, oração conjunta, né? Uhum. Em concordância, clamando pelo derramar do Espírito Santo, aí vinha, gente, vocês têm que ler esse livro.
Tem PDF, quem precisar me pede, pode me pedir aqui no Instagram, eu passo para vocês. Vou deixar o spoiler aí pro Prayer, já é o próximo. Eu vou só contar algumas coisas. Sim. Um avivamento verdadeiro é a melhor coisa. Sabe por quê? A igreja precisa se arrepender, mas quando vem o avivamento e a igreja já atraiu a glória e a presença de Deus, quem começa a se arrepender é o povo, é a nação. Uhum. Gente, você está em um lugar, só porque você entrou em um lugar, as pessoas já caem de joelho, clamando por salvação. Gente, é isso que nós precisamos no Brasil. Ó, esse aqui também fala exatamente isso, né? Os testemunhos de avivamento, que eu já comentei antes, né? Embora ele tenha o nome intercessor, é a história de avivamento. Então, quando eles começam a descobrir isso como igreja, é isso. As pessoas chegam, começam a se arrepender, a confessar, pessoas ímpias, né? E a gente tá nesse caminho, né? Para Exatamente. essa nação. Não precisam de grandes esforços. É claro que a igreja sempre vai ser o bote salva-vidas, né? Como diz o pastor Marcos. A igreja sempre vai se esforçar. A igreja vai... Se a gente trabalha, vai ser no trabalho. A gente vai usar de estratégias. A gente vai falar com as crianças, vai falar com os jovens, com os adolescentes. Mas quando existe um avivamento... Quem foi aqui que assistiu a Rua Azusa? O festival lá do teatro. Lá você vê claramente, eles chegavam as pessoas num lugar e a glória de Deus já fazia tudo, não precisava de mais nada. Não precisava. Um cântico, pegou o violão, começou a tocar, as pessoas já caíam no chão, clamando por salvação. Né? Os grandes avivamentos, pode ver, Jonathan Edwards, Charles Finney, todos os outros que ele cita também, né? E aqui no Brasil aconteceu também, né? Eu sei por causa do meu pai, na década de 50, quando vieram os missionários americanos aqui, houve um grande mover de avivamento. E o meu pai sempre conta que as pessoas, às vezes, elas entravam sem andar, elas entravam sem enxergar, né? Nos lugares que eles não tinham condição, às vezes eram cruzadas que eles faziam evangelísticas, eles simplesmente levantavam uma tenda como se fosse um circo, e as pessoas entravam naqueles lugares e os cegos saíam enxergando, os surdos saíam vendo, mas por quê? Glória a Deus. Por quê? O que começou antes? Um mover de salvação poderoso. As pessoas iam, ouviam falar de Jesus, eram salvas e curadas, e era algo maravilhoso e poderoso. E isso vai acontecer novamente sobre o Brasil. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. E para isso acontecer, a gente vai falar mais na semana que vem também, né? Sobre, acabei não falando aqui no começo, né? Não sei quanto que todo mundo ouviu ou não, mas proclamou-se um jejum nacional, né? No dia 29. Dia 29 é segunda, né? Segunda-feira, um jejum nacional. Nosso feriado prolongado. Semana. A gente já todos os feriados do ano. Jejum. Oi? A gente já emenda um jejumzão prolongado. Mas acho que eu tô emendando o jejum já desde que começou a pandemia. Mas para mais. É importante lembrar, Thaís, que o jejum, o arrependimento nacional não é um dia de jejum que vai fazer isso. O ano passado foram quantos, né? Que a gente teve dias nacionais e não mudou, né? É um coração quebrantado, sim. Deus não rejeita. Amém. Então, um dia de arrependimento nacional, amém, glória a Deus. O presidente como líder da nação, líder político da nação, ele até vai realmente fazer, conclamar, mas ele não é o religioso, né? Na verdade, é a igreja. A igreja entende o que é que está acontecendo e precisa realmente gerar esse arrependimento, a começar de nós. Amém, jejuar com esse coração, né? Como Isaías também nos fala, né? Com essas, e a gente entender isso, né? O que é vestir panos de saco, né? Hoje em dia, essas vestes, né? No nosso coração. Não sei se você quer continuar falando mais, a gente fala depois, que a gente sabe que o assunto aqui é extenso.
Mas que a gente comece a buscar isso, né, no Senhor, como a gente começou, né, a falar assim em grupos separados e cada vez mais eu tenho conversado com pessoas que o Senhor tem despertado, né, para essas verdades, para a gente buscar, né, esse lugar de Eu só arrependimento. falar, é claro que Uhum, não dá para entrar no detalhe, na profundidade do assunto, mas a Thaís comentou uma coisa aqui importante, que uma pessoa me perguntou esses dias também, falou, mas como assim pano de saco? Nós estamos no Novo Testamento, e é um uhum, fato, né? Nós não precisamos mais nos vestir de pano de saco, porque era a maneira de eles mostrarem um arrependimento interior. Hoje, o Espírito Santo habita dentro de nós. E o arrependimento, Deus sabe como está o nosso coração. Mas uhum. quando existem esses moveres, assim, que o Espírito Santo fala para uma pessoa usar, ali ela está sendo um símbolo muito forte para a nação. Muito forte, de arrependimento. E para a igreja também. Porque nós sabemos muito bem o que significa pano de saco, né? Quem tem o Espírito Santo entende e sabe o que é que Deus está requerendo da igreja, né? Então, outra coisa é o arrependimento diário, né? Que até a Thaís comentou aqui, Ezequiel, depois do exílio, Deus falou para ele, isso é um estatuto perpétuo, todos os dias vocês vão sacrificar. Mas não é um cordeiro mais, porque Jesus já foi sacrificado. Ele já resolveu definitivamente o problema do pecado, mas todos os dias eu preciso ir a Deus. Sabe por quê? Por causa da minha justiça própria, do meu orgulho, do meu egoísmo. Todos os dias, enquanto eu estiver nessa terra, eu ainda sofro com a contaminação do pecado. Todos os dias eu tenho que reconhecer que eu preciso do Senhor. Então, todos os dias eu preciso sim desse sacrifício. Ele não é mais o sacrifício do Velho Testamento, mas ele é o meu arrependimento e a minha confissão diários. Amém, amém, Amém. amém, glória a Deus. Amém, minha amiga. Eu não sei que eu não estou Amém. controlando o tempo aqui, mas você. Não, agora não acaba mais, né? Acaba. O Ah, pastor Marcos passou um som do sem limite para todo mundo, oh, glória. ficou sem limite de tempo, mas eu acho que tem bastante tesouro aí, né? Bastante chaves para a gente meditar. A gente tem falado sobre isso e todo dia o Senhor tem me lembrado, né? Estudando sobre Hebreus também, o quanto que a gente vê essa questão do sacrifício e algo que a gente tem que estar nesse lugar, né? Buscar permanecer essa oração coletiva, como você tem falado, né? O que me despertou a falar com as meninas foi que o Danilo ensinou pra gente, né? O poder do nós. Então tem algo especial nisso, né? Neste momento. E é o momento, né? Da gente se unir em oração, da gente unir nessa luta, né? Neemias orou, buscou, teve esse momento sozinho no secreto, mas depois ele tinham pessoas ali, estavam com ele, né? Que o Senhor foi direcionando no mesmo propósito, né? Para lutar, para permanecer, enfrentar as dificuldades que vieram, Um mas exército. para reconstruir. Eu sei que o Senhor está levantando, né, esse remanescente. O Senhor me falava em 2013, eu acho que o Senhor começou a falar para mim remanescente. Tudo que eu li era remanescente, eu não entendia. E cada dia mais está fazendo mais sentido, né? Essa é a hora, né? A Eu hora do sei que Deus remanescente. tá levantando esse remanescente, né? Juntando as gerações, né? Juntando, né? Todo mundo. A gente aprende uns com os outros, a gente ensina. E a gente trabalha em prol de um único objetivo, né? Que é o reino de Deus. Amém. Amém. Então vamos. Então, Thaís, você vai falar alguma coisa de segunda-feira? Tá, então, segunda a gente continua aqui, né? Para falar aí desse momento do jejum, né? Que tipo de jejum que a gente tem que ter, o que é a gente se arrepender. Acho que a gente pode falar um pouquinho mais do arrependimento, né? Enfim, o Espírito Santo eu sei que vai completar, né? Então, segunda aqui no mesmo horário, né? Participem, quem chegou depois assiste tudo, convida outras pessoas também. E eu sei que Deus tem mais, né, para nos inspirar, para a gente estar com esse coração em unidade também, né, nesse jejum que nós teremos aí como nação, né? E principalmente orando, né, Thaís? Sim, Porque sim, não é só passar fome. efetivamente clamando, Sim. efetivamente nos arrependendo, efetivamente adorando. Eu vou pegar o teclado, hein, gente? A Thaís vai cantar, eu vou tocar, a Thaís vai cantar. Olha, aí todo mundo sai correndo. Só quando o avivamento vem que eu vou cantar.
Só quando Deus derramar. Já Porque, emenda com a vigília aqui. né? Já que é um dia simbólico de arrependimento, Uhum, né? Porque a gente sabe que o uhum, arrependimento é muito mais do que isso. Mas já que é um dia simbólico de arrependimento, vamos adorar e vamos nos arrepender? Nós precisamos fazer uhum. isso e aprender a fazer isso, né? Então, Verdade. chama as suas amigas, chama porque vai ter, né, louvor, vai ter adoração e vai ter Uhum. quebrantamento na presença do Amém, Senhor, né? amém, Pelo Brasil. amém. Em nome de Jesus. Como sacerdócio que nós somos, né? A gente tem esse poder, né? Nós somos representantes legais, como você falou aqui no começo. Então, o sacerdote é esse papel dele, né? Trazer a oferta diante do Senhor, que a oferta seja a nossa adoração, seja a nossa oração, o nosso clamor, né? Sem cessar, dia e noite, porque o Senhor está disposto a ouvir, né? E ele Amém, vai, ele amém. vai fazer. Então já estão todas convidadas aqui, né? Desde já. Não sei se alguém tem algum Olha, pedido de gente, tem tanta gente oração. tão preciosa aqui, minha amiga Leni, É, tá conseguindo ver saudade aí? da Leni, a tia Adri aqui, a Carol, minha amiga, Carol das Mulheres de Fogo, glória a Deus, Evaneide, Deus abençoe vocês, viu, meninas? Amém, glória a Deus. Então, já estão todas convidadas. Segunda-feira a gente continua aqui, Amém. né? Adorando, buscando esse arrependimento. E acho que é isso, né? Se a gente não sabe como orar, o que orar, só adora, né? Pede para o Senhor e a palavra vai vir e o Espírito Santo vai Dirigir. nos conduzir, né? Em nome Amém. de Jesus. Amém. Amém. Amém, minha amiga. Então, Vamos, vamos aqui, né? Acho que ninguém tem nada ali para orar, mas eu sei que Deus vai continuar falando conosco. Já convido aqui para a vigília daqui a pouco, agora em outro canal, lá na comunidade CGSBC. E aí, sobre o jejum também, né? Eu falei aqui no começo da live sobre o livro, eu também posso disponibilizar o PDF, né? O Poder Secreto do Jejum e Oração. Ele tem algumas coisas práticas sobre jejuar, né? Esse jejum nacional foi estabelecido como um jejum, né? Como um jejum de arrependimento pela nação. Então, para nós, né, termos esse dia, esse momento, quem está com feriado, aproveita ainda mais um tempo, né? Para nós clamarmos pelo Brasil com esse arrependimento, né? Eu aconselho lê Neemias, já emenda com Esther também, né? Porque eles são exemplos, Daniel, a gente vê ali que são pessoas que se posicionaram em jejum pela nação, né? O exemplo tá ali, né? Não dá tempo da gente falar neles aqui, mas dá tempo de vocês lerem até segunda. e arrependimento, né? Identificação. Uhum. Identificação, que a intercessão é exatamente isso, né? A gente ter essa identificação. Esse livro do Poder Secreto do Jejum, ele é curtinho, são 10 capítulos, então dá para ler rápido também, né? Mas eu sei que o Espírito Santo vai direcionar cada um, né, que quer buscar isso, né? Mas que a gente realmente possa orar, porque às vezes como igreja a gente cai nesse engano de, eu tô jejuando, mas a gente faz aquela oração do Pai Nosso, né, como dizem, e não com a intensidade, com a sinceridade do coração, né? Se a gente está buscando ao Senhor, a gente tem que buscar como se fosse o último dia, como se fosse o último momento, porque ele vai ver isso, né, no nosso coração, esse desejo de buscar a ele, né, de buscar a glória dele. Eu sei que ele vai gerar aqui em muitos corações, né, esse entendimento. Então, se alguém depois mandou mensagem, está assistindo depois, quer perguntar mais sobre o jejum, algumas dicas práticas também a gente passa, e eu sei que o Espírito Santo vai colocar esse desejo no coração de cada um, como ele tem colocado no nosso, né, cada dia mais e mais, e a gente precisa, né? Cada dia a gente descobre que a gente precisa de muito mais dele, né? Estar Amém. conosco. E também, Amém. Thaís, é interessante falar, meninas, enviem também os pedidos de oração para a gente estar, né? A gente vai estar, assim, nesses dias, nos arrependendo, mas também orando, Sim, né? Clamando. Temos visto tantos milagres esses dias. verdade. Sim, o Senhor tem recolhido muita gente, né? Muitas pessoas, porque faz parte da vida também, né? Nós a nossa passagem por essa terra, nós precisamos ter visão de eternidade. É isso que eu acho que a gente precisa ganhar como igreja, a visão de eternidade.
Às vezes a gente está tão preocupado com as coisas daqui dessa terra, sendo que as pessoas estão morrendo, elas precisam de salvação. A gente precisa da visão de eternidade. Se uma pessoa é salva em Jesus, glória a Deus. Eu sei que ninguém quer perder ninguém, né? Mas nós temos muitos milagres para contar, muitas coisas lindas que o Senhor tem feito, mas o Senhor também tem recolhido muitos servos de Deus, muitas vidas, né? Então, mas nós vamos fazer a nossa parte. Nossa parte é orar, nossa parte é clamar, nossa parte é declarar, nossa parte é pedir. E nós vamos continuar. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Terminar orando, né? Como a gente começou. O Senhor venha selar essa palavra. Amém. Amém. Pai querido, Senhor, te louvamos, Senhor, te agradecemos, Pai, por este tempo, pelo teu Espírito Santo, nos revelando, Senhor, a cada dia a sua verdade. Eu agradeço ao Senhor, Pai, pela tua misericórdia, Pai, porque o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos preparado, Senhor, como noiva, e nós clamamos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor nos dê um só coração contigo, Pai, coração umas com as outras também, Pai, como povo, como igreja, Senhor. Nós declaramos vida do Senhor, Pai, nessa palavra que foi aqui compartilhada hoje, Senhor. Sabemos que vem do teu coração, que o Senhor tem nos ensinado, Pai, que possamos aprender, Senhor, com o temor do Senhor. Amém. Eu oro, Pai, por aqueles mesmo que vão assistir depois, que da mesma forma o teu Espírito Santo, Pai, venha revelar verdades, venha ensinar, Pai, porque o Senhor diz que o Senhor é quem nos toma pela mão e nos ensina. Amém. Faz assim com o teu povo, Pai. Nos leva a este lugar, Senhor, de despertar, Senhor, de nos posicionar, Pai. Abre os olhos espirituais de cada um, Senhor, do teu povo. Que possamos reconhecer este momento, Pai. Que precisamos, Senhor, buscar a tua presença. Precisamos conhecer ao Senhor, Pai. Precisamos estar no centro da tua vontade, Pai. E nada podemos fazer de nós mesmos, Pai, senão o Senhor, senão a tua palavra, Pai. Verdade. Senão a tua misericórdia, senão o teu Espírito Santo, que o Senhor venha sobre cada um de nós como brasas vivas, Senhor, nos purificando e nos dando, Senhor, a consciência, Pai, de como nós precisamos, Pai, estar em Ti, ministrando diante do Senhor, Pai, que possamos exercer esse sacerdócio que o Senhor confiou a nós, Pai, com todo temor em nosso coração. Desperta, Pai, a cada uma aqui, Pai, de manhã à noite, durante o dia, que o desejo por Ti, Pai, que a fome pelo Senhor venha crescer em nosso coração, mais do que tudo, Senhor, mais do que tudo, Pai, que possamos, Pai, desejar este lugar de conhecer ao Senhor, de contemplar ao Senhor, Pai, de estar aos teus pés, Pai. Oh, Pai querido, como nós precisamos, o nosso coração, Pai, é tão enganoso, Pai, tão fácil nós nos distraímos, como realmente o Senhor nos compara como ovelhas, Pai, porque elas simplesmente precisam de um pastor conduzindo. Verdade, e nós sabemos que o Senhor é o nosso bom pastor, que o Senhor venha nos exortar, que o Senhor venha nos consolar, que o Senhor venha nos ensinar. Nós sabemos que o Senhor nos leva, Senhor, às águas, Pai. O Senhor nos leva às águas puras, Pai. Queremos estar neste lugar junto a Ti, Pai, sabendo que o Senhor guarda cada uma, Pai. Que o Senhor nos faz permanecer em Ti, no centro da Tua vontade, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigada pela vida da Sandra, Pai, que tem se levantado como uma atalaia, Senhor, neste tempo. Que o Senhor venha guardá-la todos os dias. Venha, Pai, continuar dando a direção, Pai, do Teu Espírito Santo. Seja assim sobre ela, sobre a sua casa, sobre a sua família. Obrigada, Pai, por cada vida aqui, Pai, por cada necessidade nós sabemos, Pai, que virá o consolo, virá o amor e a direção e a resposta do Senhor. Amém. Exaltamos o Teu nome, Senhor, e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Obrigada, obrigada a todas que estiveram aqui. O Senhor continue falando conosco, né? Amém. 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 Boa noite, gente. Amo vocês. Boa Deus noite. abençoe, viu? Até Amém. segunda-feira. Obrigada. Até segunda, se Deus quiser. Um beijo. Obrigada, Sandrinha. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.